O tema hoje é o item, ou a seção 5.5 do livro texto, livro do Larson Farber, que é a aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal. Então, voltando aqui rapidamente, esse corresponde a utilizar a distribuição normal para realizar cálculos associados à distribuição binomial. Então, ontem à noite eu disponibilizei para vocês umas folhas que eu escaneei de exercícios dessa sessão, exercícios pares dessa sessão, não todos os exercícios, eu tinha selecionado 2 exercícios, número 24 e número 34, mas resolvi fazer mais alguns exercícios. Então, disponibilizei a resolução desse exercício, e a resolução corresponde a esse arquivo aqui, com os meus manuscritos, um arquivo com umas 8 páginas. E eu vou me concentrar primeiro no exercício número 24, tá? Mas, primeiro, antes disso, uma ênfase com relação ao que vocês vão estar lendo. Esse texto aqui, a teoria é bastante resumida. Ela parte do princípio que vocês viram, distribuição binomial, lá em probabilidade estatística, mas se precisarem rever, dá uma olhada rápida, eu acho que é lá no capítulo 4. Tá? Bom, a aproximação da distribuição normal para realizar cálculos pertinentes à distribuição binomial, essa aproximação necessita que a distribuição binomial a ser avaliada, ela tenha um comportamento próximo da distribuição normal. Sendo que a distribuição binomial, ela pode se afastar ou pode se aproximar de um comportamento de distribuição normal. De acordo com os estatísticos, nós podemos ficar tranquilos com relação a essa aproximação se observarmos 2 comportamentos. Primeiro, o produto do N, a gente pode dizer que o N é o tamanho amostral. Na teoria da distribuição binomial, a gente diz que o N é o número de tentativas. O número de tentativas, para nós, vai ser o tamanho amostral. Então, se o produto de N vezes P, que é uma das 2 probabilidades, for maior ou igual a 5, e N vezes Q, que é outra probabilidade, então, se P é a probabilidade de sucesso em cada tentativa, o Q é a probabilidade de fracasso em cada tentativa. Então, se N vezes P for maior ou igual a 5, e também N vezes Q for maior ou igual a 5, nós podemos ficar tranquilos de que a distribuição binomial se aproxima razoavelmente da distribuição normal. E aí nós podemos fazer todos os nossos cálculos com a distribuição normal, com o facilitador de que pela distribuição normal já sabemos identificar, calcular ou localizar probabilidades com o uso da tabela de distribuição normal padronizada. Ao fazermos os cálculos pela distribuição normal, precisamos da média e do desvio padrão. A média vai ser o N vezes o P, o número de tentativas ou o tamanho amostral vezes P, probabilidade de sucesso em cada tentativa, e o desvio padrão, ou sigma, é a raiz quadrada de N vezes P vezes Q. Depois, o livro texto aqui. Professor, sim? Desculpa interromper, o senhor não está apresentando a tela. Ah, não estou apresentando a tela? Eu achei que você estava introduzindo a matéria, mas aí comecei a estranhar um pouquinho, pelo menos para mim que não está então aparecendo. Estou aqui. Beleza, então. Obrigado por ter avisado. Então, vou voltar um pouquinho. Nada. Então, recapitulando. Seção 5.5, página 258. Então, nesse quadro aqui, os autores do nosso livro-texto, eles dizem
que a distribuição binomial se aproxima satisfatoriamente da distribuição normal se o produto n vezes p for maior ou igual a 5 e o produto n vezes q também for maior ou igual a 5. Então tem que ser e. Temos que ter essas duas exigências atendidas. Se qualquer uma delas for menor do que 5, de acordo com os estatísticos, a aproximação pela distribuição normal não vai dar um bom resultado. E a recomendação é trabalhar com a matemática da distribuição binomial. A matemática da distribuição binomial tem cálculos um pouquinho mais complicados, mas essa complicação desaparece totalmente com o uso de software, com o uso de calculadora, principalmente com o uso de software, planilhas eletrônicas, etc. Mas mesmo assim, os livros de estatística nos apresentam essa ideia de que nós podemos fazer cálculos associados à distribuição binomial, aproximando pelo uso da distribuição normal, e aí nós podemos ler probabilidades facilmente na tabela de distribuição normal padronizada. Então, se o n vezes o p for maior ou igual a 5 e o n vezes o q também for maior ou igual a 5, nós podemos aplicar a matemática da distribuição normal. Com os dois parâmetros, mi e sigma, calculados da seguinte forma. O mi vai ser o n vezes o p. O n tamanho amostral, ou o número de tentativas, e o p é a probabilidade de sucesso em cada tentativa. E o sigma, a raiz quadrada de n vezes p vezes q. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o lembrete com relação à correção de continuidade, que os autores vão estar apresentando aqui na página 260. A correção de continuidade corresponde a nós lembrarmos que a distribuição binomial é discreta. Ela tem comportamento discreto. Então, ela tem essa... vamos assim, na verdade, ela corresponde a colunas. Essas colunas, ela não tem o comportamento contínuo da distribuição normal. Então, é necessário fazer uma pequena adaptação, além de transformar n, p e q em média de desvio padrão de uma distribuição normal, é necessário fazer uma pequena aproximação que é chamada pelos estatísticos de correção de continuidade. Então, nós vamos estar dando atenção a essa correção de continuidade na resolução do exercício, e eu vou estar exemplificando primeiro a partir do exercício número 24. Tá? A correção de continuidade corresponde a adicionar 0,5 ou subtrair 0,5 a um determinado valor de x, número de sucessos. Tá? Eu vou estar aqui, então, partindo já para os exercícios. Lembrando, os exercícios ímpares têm solução, têm resposta. Temos a resposta no final do livro. Então, eu resolvi varrer alguns exercícios pares. E o primeiro exercício par, que eu vou dar atenção aqui, é o exercício número 24. E eu vou mostrar como é o gráfico de distribuição binomial desse problema, mostrar como se aproxima da distribuição normal. Então, embora eu tenha aqui a resolução, os meus manuscritos, os meus garranchos, e aqui. Eu garrancho aqui para a resolução do número 24. Então, o que é diz o enunciado? Cuidados médicos. Uma pesquisa com adultos americanos descobriu que 67% são contra a elevação da idade de elegibilidade para cuidados médicos gratuitos de 65 para 67 anos. Você seleciona aleatoriamente 80 adultos americanos e pergunta como se sentem sobre a elevação da idade de elegibilidade para cuidados médicos gratuitos. Calcule a probabilidade de que o número dos que se opõem à elevação de idade seja A. Então, vem item A, item B e item C. São 3 cálculos. E o item D é só para identificarmos qualquer evento em comum. O evento em comum é um evento pouco provável.
E os livros de estatística consideram que, a priori, um evento incomum é um evento cuja probabilidade de ocorrência é menor do que 5%. Então, vamos trabalhar também dessa forma. Se vocês calcularem um evento cuja probabilidade de ocorrência é menor do que 5%, ou seja, 0,05, vocês podem interpretar como sendo um evento incomum, um evento pouco esperado. Então, vamos calcular a probabilidade que o número dos que se opõem à elevação de idade seja de pelo menos 65. Pelo menos 65 pessoas em 80. Então, o 80 vai corresponder ao tamanho amostral, ou na distribuição binomial que chamamos de número de tentativas. Será que dentre esses 80 adultos, esse tamanho amostral, qual a probabilidade de termos pelo menos 65 respostas caracterizadas como sucesso? Então, sucesso aqui, nós vamos nos concentrar na contabilização daqueles que são contra a elevação da idade. Esse item 5.5 e o item 5.4, que eu falava do teorema do limite central, são dois itens muito importantes para os capítulos seguintes. Porque nos capítulos seguintes, nós vamos estar numa situação bem diferente. Nós vamos estar, na verdade, desconhecendo essa proporção populacional dos adultos que são contra a elevação da idade. Nós vamos estar querendo, na verdade, avaliar essa proporção a partir da análise de uma amostra. Então, lá no capítulo de teste de hipóteses, esse valor de 67% que aparece aqui na questão número 24 vai ser uma hipótese. E aí nós vamos estar considerando a seguinte hipótese: 67% é a proporção dos adultos contra elevação de idade, elegibilidade, etc. E nós vamos testar essa hipótese observando o comportamento de uma amostra de tamanho 80. E vamos estar contabilizando o número de sucessos. Dentre esses 80, o número de pessoas que é contra essa elevação da idade. A partir da observação do comportamento amostral, é que nós vamos estar julgando essa hipótese dos 67%. Vamos estar indo contra essa hipótese ou vamos estar indo a favor dessa hipótese. Então, esse vai ser um teste de hipóteses. Só que para entendermos a matemática do teste de hipóteses, nós temos que fazer, de início, o estudo de como se comportam as amostras. Neste caso, o item 5.5, como se comportam as amostras associadas a uma distribuição binomial, onde nós temos duas probabilidades, a de sucesso e a de fracasso. E temos um determinado número de tentativas, ou tamanho amostral. Então, esse item 5.5 é um preparativo, assim como o item anterior, 5.4. Tá? Então, nós temos que, em primeiro lugar, identificar. Trata-se de uma distribuição binomial. Nós queremos avaliar o seguinte: existe a possibilidade de sucesso, a possibilidade de fracasso. Então, a variável categórica é com duas categorias. Nós temos aqui a probabilidade de sucesso em cada tentativa, é o 67%. Então, através de um histórico, se observa a realidade, que é 67%. Tá? Então, esta é a probabilidade P de sucesso em cada tentativa. Nós temos definido o tamanho amostral, o N. E temos que agora verificar se podemos trabalhar com a matemática da distribuição normal, por aproximação, para calcularmos as probabilidades que são pedidas no item A, no item B e no item C. Tá? Para que nós façamos essa avaliação, nós teremos que multiplicar N, que é 80,
vezes P, probabilidade de sucesso, 0,67. Se o produto for maior do que 5 unidades, ou for maior ou igual do que 5 unidades, primeiro pré-requisito está ok. Segundo, se o N, 80, vezes o complemento da probabilidade P, complemento da probabilidade P, é 33%, 0,33. Então, se 80 vezes 0,33 também vai dar um número maior ou igual a 5, nós podemos garantir que a distribuição binomial associada a esse problema se aproxima da distribuição normal. Tá? Então, se vocês fizerem as contas, vocês vão verificar que 80 vezes 0,67 dá muito tranquilo, né? Se 50% de 80 é 40, então 80 vezes 0,67 dá um número bem maior do que 5. E 80 vezes 0,33 também dá maior do que 5. Então, é isso que eu estou colocando aqui na minha resolução logo no começo. N vezes P é igual a 80 vezes 0,67. N vezes Q é igual a 80 vezes 0,33. Então, esses dois pré-requisitos atendidos, eu posso usar a matemática da distribuição normal para calcularmos as probabilidades. Tá? Eu vou mostrar aqui no Excel o seguinte: eu fiz um gráfico de distribuição binomial exatamente para essa situação. Eu utilizo a função dist binom para calcular a probabilidade de 0 sucesso em 80 tentativas, 1 sucesso em 80 tentativas, e assim por diante, faço a varredura até 80 sucessos em 80 tentativas. E numa outra célula eu registro a probabilidade de sucesso em cada tentativa, 0,67. Seleciono as duas colunas e peço um gráfico de colunas. Então veja como esse gráfico de colunas é bem simétrico. Se aproxima bastante de uma distribuição normal. Tá? Então nós podemos fazer os cálculos da distribuição normal com boa aproximação. A próxima etapa vai ser transformar o número de sucessos em 80 tentativas, transformar em Z, para que este Z seja alimentado numa tabela de distribuição normal padronizada. Tá? Então, o item A, o que é que se pede? Calcule a probabilidade que o número dos que se opõem à elevação da idade seja de pelo menos 65. Pelo menos 65 significa 65 para cima. E a expressão pelo menos 65 inclui os 65. Então, aqui como é que a gente faz a correção de continuidade? Vou fazer aqui um esboço. Então, em algum lugar aqui da curva, eu vou estar representando a coluna associada aos 65. Então, vou fazer aqui já um esboço da nossa curva contínua de distribuição normal. A matemática dela que vai permitir que nós calculemos por aproximação a probabilidade de uma distribuição binomial. Então, o esboço aqui de um gráfico, onde nas abscissas eu leio X, o número de sucessos em 80 tentativas. E eu quero calcular a probabilidade de pelo menos 65 sucessos em 80 tentativas. Então, eu vou registrar aqui, em algum lugar aqui à direita, de maneira grosseira, bem rudimentar, a coluna do 65. Porque a distribuição binomial, na verdade, é uma distribuição discreta. Cada coluna nesse gráfico representa a probabilidade de X sucessos em 80 tentativas. Tá?
Eu sei que o valor central dessa distribuição normal, que é a nossa aproximação, é N vezes P. O N, 80. O P, 0,67. Se eu multiplicar N vezes P, o valor central vai ser 53,6. Então, na verdade, o topo dessa coluna está aproximadamente associada a 54. Mas o que me interessa é aqui o item A, que trata de probabilidade de 65 sucessos ou mais, ou expressão pelo menos 65. Esse valor 65, na verdade, ele está sendo representado aqui por uma coluna que tem uma determinada largura. E os estatísticos consideram o seguinte, que essa coluna que tem essa largura, ela vai ter aqui, como limite inferior à esquerda, 64, colocar em vermelho. 64,5. E à direita, 65,5. Então, a coluna associada a 65 sucessos, ela é uma coluna discreta, os estatísticos estabelecem que a fronteira inferior dela é 65 menos 0,5. E a fronteira superior é 65 mais 0,5. Então, quando se deseja calcular a probabilidade de 65 sucessos ou mais, ou seja, pelo menos 65, o pelo menos 65 vai incluir essa coluna toda do 65. Então, vai incluir o 64,5. O que significa que no cálculo da distribuição normal, por aproximação, a probabilidade de x ser pelo menos 65 é a probabilidade de x ser maior ou igual a 65. Essa é a pergunta que está associada a uma distribuição binomial. Por aproximação, de acordo com esse desenho, a aproximação pela distribuição normal, essa probabilidade vai ser calculada como sendo a probabilidade do x ser maior do que 64,5. E é isso que eu estou mostrando aqui na minha resolução. Então, eu estou fazendo a chamada correção de continuidade. Correção de continuidade. Estou transformando uma probabilidade a ser calculada da distribuição binomial, probabilidade de x ser maior ou igual a 65, para uma probabilidade que vai ser calculada pela distribuição normal, x maior do que 64,5. Ok? Então, substituição do valor 65 pelo valor 64,5 é necessária de acordo com os estatísticos para que o nosso resultado, a probabilidade que calculemos, tenha uma melhor aproximação do valor exato. E o valor exato seria calculável pela distribuição binomial. Ok? A próxima etapa é transformar esse x igual a 64,5 em z. É o processo de padronização. E no processo de padronização, então, nós temos que... Deixa eu fazer aqui. No processo de padronização, então, nós temos que transformar o
64,5, processo de padronização, temos que transformar em valor de Z. E o Z é a distância entre determinado valor de X e o valor central, a média, calculada em número de desvios padrão. Onde, para essa aproximação pela distribuição normal, o μ é igual a N vezes o P. O N é 80. O P é a probabilidade de sucesso em cada tentativa, 0,67. 80 vezes 0,67. E o sigma, que é o desvio padrão dessa distribuição normal, que é a aproximação, é a raiz quadrada de N vezes P vezes o Q. Então, se nós temos agora o μ e o sigma, nós transformamos 64,5 em Z. E é isso que eu estou fazendo aqui na minha resolução. O μ, 53,6. Então, o valor central dessa distribuição aqui é 53,6, bem próximo do 54. E o desvio padrão dessa curva é 4,21. Estou representando aqui, agora, um esboço da distribuição normal nas ordenadas valores de X, número de sucesso em 80 tentativas, onde eu quero agora calcular a probabilidade de X ser maior do que 64,5 por aproximação de distribuição normal. Então, eu transformo 64,5 em Z e encontro o valor de Z de 2,59. Então, a probabilidade de X ser maior ou igual a 64,5 numa distribuição normal é igual à probabilidade de Z ser maior a 2,59 numa distribuição normal padronizada. E aí podemos ler essa área como sendo também a área à esquerda de um Z negativo, menos 2,59. Deixa eu pegar aqui a tabela. Posso, então, procurar a área à esquerda de um Z menos 2,59, 0,0048. Essa é a resposta. Aqui. Então, a probabilidade de pelo menos 65 sucessos em 80 tentativas é de 0,0048. Trata-se de um evento incomum. É uma probabilidade menor do que 5%. Aqui, em valores percentuais, eu tenho um evento cuja probabilidade é de 0,48%. Ok? Alguma dúvida? O item B, ele não vai ser tão importante para a gente, mas de qualquer forma está aqui a resposta para vocês, a resolução. E nós vamos trabalhar muito mais com situações onde nós vamos querer a probabilidade de um determinado valor chegar a um valor máximo ou chegar a um valor mínimo. Então, problemas similares ao item B, calcular a probabilidade de X estar entre dois valores, 49,5 e 50,5, o que no item B corresponde à probabilidade de termos 50 sucessos em 80 tentativas. A gente não vai utilizar situações, não vai passar por situações como essa no item B nos capítulos seguintes, mas de qualquer forma está aqui a resolução do item B. Então eu prefiro partir logo para o item C. No item C, a pergunta era: probabilidade de mais do que 60 sucessos em 80 tentativas.
Então, agora eu tenho que verificar pela correção de continuidade se eu transformo esse número 60 em 59,5 ou em 60,5. Fazer aqui, então, de novo o esboço para a coluna associada ao valor de x igual a 60. Então, eu quero calcular agora a probabilidade de termos mais do que 60. Vou fazer aqui um esboço qualquer da nossa curva contínua e aqui representar em algum lugar de forma grosseira a coluna de x igual a 60. De acordo com os estatísticos, então, essa coluna ela tem uma largura igual a unidade. O limite inferior dessa coluna é 59,5. E o limite superior, 60,5. Como se deseja agora calcular a probabilidade de mais do que 60, a expressão mais do que 60 não inclui a coluna 60. Então, mais do que 60, ao excluir essa coluna, vai significar que a expressão probabilidade de x ser maior do que 60, que seria a nossa pergunta associada à distribuição binomial, vai se transformar em uma resposta obtida por aproximação pela distribuição normal, onde a pergunta vai ser agora probabilidade de x maior do que 60,5. Então, esse valor 60,5 vai ser o nosso valor de x, que vai ser transformado por padronização em valor de z. E aí, em valor de z, nós encontramos a resposta pelo uso da tabela de distribuição normal padronizada. Tá? Então, substituindo na forma do cálculo do z, o valor de x, 60,5, o valor da média e do desvio padrão, que já calculamos, né? No item anterior, essa questão é a continuação, a média 53,6, o desvio padrão 4,1. Então, o valor de 60,5 se traduz em estatística z de 1,64. Então, a probabilidade de encontrarmos um x maior do que 60,5 é igual à probabilidade de termos na distribuição normal padronizada um valor de z maior do que 1,64. Z maior do que 1,64 tem a probabilidade, por simetria, igual à probabilidade de um z menor do que menos 1,64. Aí na tabela eu posso olhar o valor negativo, 1,64, coluna do 4, 1,64, 0,0505. Então, essa é a resposta. Então, a probabilidade de termos mais do que 60 sucessos em 80 tentativas, 0,0505. É a probabilidade maior ou igual a 0,05? Então, não podemos dizer que é um evento incomum. Então, não vai ser um evento incomum encontrarmos mais do que 60 sucessos em 80 tentativas. Tá?
Então, a questão número 24, item A e item C, são bem representativos do que é importante, do que é imprescindível vocês absorverem nesse item 5.5. Tá, vocês resolverem essa questão, item A e item C, tirarem todas as dúvidas e depois partirem para os outros exercícios, é um bom indicativo de que vocês estão avançando na matéria da seção ou do item 5.5. Tá? Havendo qualquer dúvida, é só me interromper. Não havendo dúvida, eu vou aqui avançar para o próximo exercício. Então, o número 26 é o mesmo ambiente, só muda o contexto. Cerca de 35% dos trabalhadores americanos são graduados na faculdade. Você seleciona aleatoriamente 500 trabalhadores americanos e pergunta se eles são graduados na faculdade. Aproveito para fazer aqui um comentário. Quando o tamanho amostral, o número de tentativas é bem grande, como aparece nesse caso 500, a chance da distribuição binomial estar próxima de uma distribuição normal aumenta muito. Tá? Então aqui eu posso ter bastante tranquilidade em que N, 500 vezes P, vai ser maior do que 5. O N vezes o Q também vai ser maior do que 5. Tá? Então eu tenho aqui tranquilidade de que a distribuição binomial associada a esse problema se aproxima da distribuição normal. Probabilidade de sucesso. Sucesso, vamos tratar aqui como sendo aquele trabalhador americano que está sendo avaliado, ele é graduado em faculdade. Tá? Bom, calcula a probabilidade que o número dos que se graduaram na faculdade seja exatamente 175. Então, a minha folha de resolução mostra que eu vou resolver o item A. Tá? Mas o que me interessa mais é a situação como a situação B e a situação C. Então, eu parti aqui só para o rabisco da situação B. As 500 tentativas, o N igual a 500. Tamanho amostral 500. Calcula a probabilidade que o número dos que se graduaram na faculdade seja item B, não mais que 225. Não mais do que 225 inclui o 225. Então, pela correção de continuidade, que esboçar a coluna associada a 225. X igual a 225. O limite inferior, 224,5. O limite superior, 225,5. A expressão não mais do que 225 significa, matematicamente, que a gente quer calcular a probabilidade do X ser igual a 225 ou menos. Então, é menor ou igual a 225. É essa a nossa questão. E essa pergunta associada à distribuição binomial vai ser por aproximação transformada em uma outra probabilidade. A probabilidade de X ser menor. Então, eu vou ter que incluir toda esta área do 225 para a esquerda. Então, eu vou transformar em uma outra pergunta, que é qual a probabilidade do X ser menor do que 225,5.
da correção de continuidade. Depois é só transformar o x em valor de z e calcular a área à esquerda desse z. Ou seja, probabilidade de x ser menor do que 225,5 vai ser igual à probabilidade de termos um z menor do que o valor calculado como x menos μ dividido pelo sigma. É o item B. Exercício número 26. Atropelando o A, vamos para o B. O Z calculado é bem grande, 4,75. Probabilidade de um Z ser menor do que 4,75. A área esquerda de um Z de 4,75. Aproveitar aqui e dar uma reforçada na tabela. A tabela do nosso livro-texto tem 2 páginas. Um Z de 4,75, a área à esquerda. Aqui eu tenho valores negativos de Z. Valores positivos de Z eu tenho aqui. Então veja o que? A área à esquerda de um Z que é menor, 3,49, é praticamente igual a 1, 0,9998. Isso significa que a área à esquerda de um Z maior ainda, 4,75, a área à esquerda de um Z de 4,75 é praticamente igual a 1. Então, a probabilidade de termos pelo menos 225 sucessos nas N tentativas, nas 500 tentativas, é de praticamente 100% a unidade. Ok? Item C. Qual a probabilidade de termos no máximo 200? Item C, no máximo 200, a expressão no máximo 200 inclui o 200. É 200 ou menos. Então, no máximo 200 vai corresponder 200, 199, 198. Né? Então, a expressão no máximo 200, ela é similar à expressão no mais, não mais do que. Né? No máximo 200 significa não mais do que 200. Então, a correção de continuidade no item C vai ser idêntica à correção de continuidade no item B, não mais do que 200. É o item C. Não mais que 200. Então, qual a probabilidade do x ser 200 ou menos? Essa é a nossa pergunta de um caso de distribuição binomial. Já sabemos que n vezes p e n vezes q são valores bem maiores que 5. Então, podemos trabalhar com a distribuição normal. Como é que vamos fazer a aproximação pela correção de continuidade? Vai ser a probabilidade do x ser menor do que 200,5. E é isso que nós vamos estar calculando pela distribuição normal. Tá? Não mais do que 200, inclui 200. Aqui a coluna do 200, onde o limite superior é 200,5.
Então, não mais do que 200, vai considerar toda a área à esquerda do valor 200,5. E aí vai bastar a gente transformar 200,5 em valor de Z e ler a área à esquerda deste valor de Z. O item C. Aqui. Probabilidade de x menor ou igual a 200, por correção de continuidade, probabilidade de x menor do que 200,5. A probabilidade de x ser menor do que 200,5 no processo de padronização implica em transformarmos 200,5 em z. Eu encontro ou calculo um z de 2,39. Qual é a probabilidade de termos um z menor do que 2,39? Cuidado, esse z é positivo. A área à esquerda de um z é 2,39. Vamos lá na tabela. Valores positivos de z aqui. 2,39 é a coluna do 9 nessa tabela, a coluna da direita. 2,39 está aqui. 0,9916. É essa a resposta, então. 0,9916 é a probabilidade de termos 200 ou menos sucessos nas N tentativas, ou seja, no máximo 200. É isso? No máximo 200. 200 ou menos. Não mais que 200. É a mesma coisa. Questão número 28. Questão similar, só muda o contexto. Questão número 28. Uma pesquisa com adultos americanos descobriu que 51%, e aí vamos aproveitar um outro comentário. Quando o tamanho amostral é bem grande, eu fico bastante tranquilo de que a distribuição binomial vai se aproximar da distribuição normal. Quando a probabilidade de sucesso em cada evento, a probabilidade P, é muito próximo dos 50%, é esse caso aqui, eu também tenho tranquilidade de que a distribuição binomial vai se aproximar da distribuição normal. Então, quando a probabilidade de sucesso, o P, é muito próximo de 50%, o Q também é muito próximo de 50%. As duas probabilidades somadas dão 100%. Então, mesmo que o tamanho amostral seja pequeno, como 20, 30, o N vezes P vai ser maior ou igual a 5, e o N vezes o Q vai ser maior ou igual a 5. Então, a questão 28 é uma questão típica onde essa probabilidade de 51%, que é a probabilidade de sucesso, vai me deixar tranquilo com relação ao uso da distribuição normal. Uma pesquisa com adultos americanos descobriu que 51% acham que os alunos do ensino médio deveriam ser exigidos a aprender uma língua estrangeira. Você seleciona aleatoriamente 200 adultos, então está aí o tamanho amostral, ou o número de tentativas, e pergunta se eles acham que os alunos do ensino médio deveriam ser exigidos a aprender uma língua estrangeira. Determine a probabilidade de que o número dos que disseram sim seja de pelo menos 120. Pelo menos 120 é 120 para cima. E inclui o 120. Então, a correção de continuidade vai significar, vou transformar o 120 em 119,5. Pelo menos 120. O B, no máximo 80. No máximo 80 inclui 80. É 80 para baixo. Então, vai incluir 80, significa que 80 vai ser transformado em 80,5. Tá? Eu me concentro mais nos itens A e B, mas eu deixo a resolução também do item C para vocês. Ok? Então, 28. 28. Eu posso trabalhar com a distribuição normal, tranquilamente. N vezes P é maior do que 5, o N vezes Q é maior do que 5.
Aqui trocar aqui, né? Trocar esse sinal, tá? É maior ou igual a 5, esse meu garrancho. Tem que corrigir isso aqui. Vou corrigir a minha notação aqui. Maior ou igual a 5. Corrigir. Então, eu tenho aqui condições de trabalhar com a distribuição normal, onde o valor médio N vezes P é 102. O desvio padrão, raiz quadrada de N vezes P vezes Q é 7,07. O item A. Probabilidade de pelo menos 120. Pelo menos 120. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 120. Essa probabilidade da distribuição binomial por correção de continuidade sendo transformada em probabilidade de x ser maior do que 119,5. Então, aqui calculável pela distribuição normal. Então, é transformar 119,5 em z. Eu encontro ou calculo um z igual a 2,48. Probabilidade de x ser maior do que 119,5 é igual a probabilidade de z ser maior do que 2,48. Tá? E encontro uma probabilidade bem baixa, 0,0066. Temos aí, então, um evento em comum, pouco esperado, porque a probabilidade de ele ocorrer é menor do que 5%. Item B. Probabilidade de termos no máximo 80. No máximo 80, inclui 80. Então, no máximo 80, o x é menor ou igual a 80. Por correção de continuidade, essa probabilidade é transformada em probabilidade de x ser menor do que 80,5. Transformo esse x de 80,5 em um z. Encontro um z negativo. Menos 3,04. Então, a probabilidade de x ser menor do que 80,5 é igual à probabilidade de z ser menor do que menos 3,04. Também é uma probabilidade bem baixa, 0,0012. Temos aqui um evento incomum. Dá uma última olhada aqui numa questão número 30, porque eu vou deixar as questões 33 e 34 para vocês resolverem, compararem com o meu gabarito. A questão 34 tem resposta no livro-texto. Questão 33 tem resposta no livro-texto. Questão ímpar. Questão 34, questão par. Eu fiz a resolução, está nesse material aqui. Vamos dar uma olhadinha na questão número 30. 30, notícias. Uma pesquisa com adultos americanos com idade entre 18 e 24 anos descobriu que 31% não veem notícia em um dia comum. Não veem notícias, né? Você seleciona aleatoriamente uma das amostras de adultos americanos com idade entre 18 e 24 anos. Porque nessa questão, o que vai variar de um item para o outro é o tamanho amostral. No item A, o tamanho amostral é 200, o B é 300 e no C é 350. Então, a forma de resolver dos itens B e C vai ser idêntica à de resolver o item A. O item A, o número de tentativas, 200. A probabilidade P, 0,31. A probabilidade de que mais de 100 alunos, 100 adultos, mais do que 100 adultos, não inclui o 100. Então, por correção de continuidade, a probabilidade de x ser maior do que 100 pela distribuição binomial, pela correção de continuidade, nós vamos estar trabalhando com a probabilidade de x ser maior
do que 100,5, porque não vamos estar incluindo o 100, mais do que 100. Então, a nossa probabilidade de x ser maior do que 100,5 no item A, também no item B e no item C. Então, a probabilidade de que mais de que 100 adultos americanos, etc., etc., vai ser a probabilidade de x ser maior do que 100,5. 30A. Então, vamos mostrar no item A 200. Então, o valor médio da distribuição normal é n vezes p, dá 62. E o desvio padrão dessa distribuição normal, raiz quadrada de n vezes p vezes q, que dá 6,54. Transformando o 100,5 em z, eu encontro um z de 5,89, um baita z. A probabilidade de um x ser maior do que 100,5 é a probabilidade de um z ser maior do que 5,89. A probabilidade de um z ser maior do que 3,5 já é praticamente zero. A probabilidade de um z ser maior do que 5,89 muito mais próximo do zero. Então tem um evento aqui bastante pouco esperado, bastante incomum. Okay? Então é praticamente nula a probabilidade de termos mais do que 100 sucessos nos 200 eventos. Item A. E aí, de forma idêntica, vocês têm aqui o item B e o item C. Tá? Eu vou deixar, então, os exercícios 33 e 34 para vocês darem conta deles à parte e me trazerem as dúvidas. Tá? Aqui o ambiente desse exercício, 33 e 34, é distinto. Eu preciso que vocês primeiro deem conta dos exercícios anteriores a esse aqui. Bons exemplos são esses aqui que eu estou passando para vocês. Nessa faixa. Deixa eu ver aqui. Então, os exercícios interessantes que vocês podem estar resolvendo, se já não resolveram, são esse aqui de 17 a 22. Só que esses 17 a 22 não pedem para calcularmos as probabilidades. Já os exercícios 23 a 28 pedem. Então, os exercícios interessantes para vocês verem se estão sabendo ou não, no final das contas, são esses, 23 a 28. Tá? Depois vocês podem fazer assim tranquilamente o 29 e o 30 que eu estou resolvendo. Numa questão de urgência, não prestem muita atenção, pelo menos por enquanto, no 31 e 32. E saltem para o 33 e para o 34.